Graça e paz a todos, Pastor Flávio Soares aqui, em mais um devocional Caminhando com Cristo. Para você que está conosco pela primeira vez, seja muito bem-vindo. E você que já nos acompanha pelas mídias sociais, seja muito bem-vindo e traga mais um. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre a prisão de Paulo e Silas e como eles foram libertos através do louvor, da adoração e da oração. A importância de um devocional. Estudos comprovam que o contato diário com a palavra de Deus faz com que você se torne uma pessoa mais calma. Sendo assim, você é capacitado para controlar os seus impulsos e as suas emoções, vencendo vícios e comportamentos inadequados. Existem relatos que o contato diário com a palavra de Deus pode até mesmo trazer cura para o seu corpo físico e para a sua mente. Para que nós possamos compreender melhor o assunto de hoje, vamos de vídeo! Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versos 25 e 26, essa é a mensagem do Caminhando com Cristo para o dia de hoje. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus, e os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. O texto de hoje narra uma história de uma jovem que ela era possessa de espírito maligno que fazia ela adivinhar. E existiam homens que lucravam pelas suas adivinhações. Era como se fosse o show do momento, onde as pessoas pagavam ingresso e recebiam as suas adivinhações e saíam maravilhados. Essa mesma moça que tinha um espírito de adivinhação, durante muitos dias falava: lá vai Paulo e Silas, os homens de Deus que falam acerca do reino de Deus. As escrituras dizem que ela já fazia isso há alguns dias. Então Paulo se injuriou, voltando para aquela moça, repreendeu o espírito maligno e falou: saia dela, espírito de adivinhação. Os seus donos ficaram frustrados porque ela já não dava mais lucro, e assim entregaram eles na mão das autoridades e eles foram presos. Era o costume dos romanos açoitar os prisioneiros antes de colocá-los na cela. Ou seja, Paulo e Silas estavam todos retalhados por causa dos açoites, e ao invés deles reclamar, e ao invés deles murmurar, e ao invés deles desistirem, as escrituras dizem que eles oravam e cantavam cânticos ao Senhor, ao ponto que os demais companheiros de cela ouviam eles cantar. Trazendo para os dias de hoje, na nossa vida não vai ser diferente. Quando as pessoas verem nós passarmos por tribulações e por lutas, e em meio à tribulação e à luta, nos ver orando e cantando cânticos espirituais, eles vão ouvir e falar assim: tá maluco? Mas quando a libertação vier, quando perto da meia-noite, que representa a hora mais escura de trevas nas nossas vidas, os alicerces vão ser abalados, as cadeias vão ser soltas, as portas vão ser abertas, e todos aqueles que são cativos vão sair para fora, para a liberdade, para uma nova vida, e vão adorar ao Senhor pelas nossas atitudes, pelas nossas orações e adoração. Entre muitos títulos que Jesus recebe, um dos títulos que ele recebe é o Sol da Justiça. E por que o Sol da Justiça ou Sol do meio-dia? Porque ao meio-dia, o Sol está exatamente no meio do céu. E isso faz com que esse momento seja o momento mais quente do dia. De igual maneira, contrapartida, a meia-noite também se torna a hora mais densa e mais escura da noite. É uma metáfora, é uma linguagem figurativa. Representa que nós já estamos vivendo um momento de densas trevas. O adversário de nossas almas, principalmente nos dias atuais, ele tem investido e de forma pesada para fazer com que o evangelho, o evangélico, o cristão, seja visto como uma pessoa antiquada e as escrituras seja algo ultrapassado. Mas o Jesus Cristo que nós servimos é o mesmo ontem, hoje e para sempre será. E no momento de grandes trevas, assim como aqueles homens, eles estavam cortados dos açoites, porque existia um costume romano no qual eles não poderiam ultrapassar 40 açoites. Então eles dão 39 açoites, deixavam o preso descansar. Depois de uma hora ou duas, eles davam mais 39 açoites e deixavam ele descansar novamente. E posteriormente, concluindo
um terceiro ciclo de açoites, eles davam 40 açoites para completar o castigo. Paulo e Silas tinham razões para desistir. Eles foram ultrajados, eles foram humilhados, açoitados durante uma série de 2 menos 1 açoite para concluir a série, porque não podia ultrapassar 40 açoites. Então eles tomaram 39 açoites, depois mais 39 e depois mais 40 açoites, praticamente quase 120 açoites, 118 açoites ao todo. E por causa do quê? Por causa que eles estavam com o nome no SPC Serasa? Por causa que eles tinham enganado alguém? Por causa que eles tinham cometido algum crime no Estado? Eles tinham cometido algum adultério ou algum pecado grave? Não! Simplesmente por causa da libertação de uma jovem que era oprimida por demônios e era extorquida pelos seus senhores, porque os seus senhores tinham alto lucro, cobravam bilheteria para aquela jovem revelar os ocultos mistérios induzida pelos espíritos malignos que estavam nela. E eles foram presos por causa disso. E muitas das vezes nos dias de hoje, você que é uma pessoa que leva o evangelho a sério, você é ridicularizada porque as pessoas acham que o evangelho de Cristo é coisa do passado. Os preceitos de Deus é coisas ultrapassadas. Porém, quando o calo aperta, porém, quando a dificuldade vem, é a irmã do coque que ela vai lembrar, é o irmão do paletó batido que ele vai lembrar, é aquela pessoa que tem o joelho de camelo que eles vão lembrar, é aquela pessoa que tem uma vida de oração e de comunhão com Deus. O texto ele deixa bem claro que enquanto Paulo e Silas oravam e cantavam cânticos ao Senhor, os outros companheiros de cela ouviam. Então eles não fizeram nada em secreto. Eles fizeram para que fosse observado de fato e de verdade. Certamente eles foram induzidos pelo Espírito Santo de Deus, porque quando houve a manifestação do poder de Deus, aqueles outros presos conseguiram compreender. Foi por causa do louvor, foi por causa da oração, foi por causa da adoração que estava sendo dedicado naquele lugar que todos eles foram libertos. E eles não tinham como correr, eles tinham que aceitar e reconhecer o poderio de Cristo na vida daqueles 2 homens de Deus. E trazendo para os dias de hoje, nós já vivemos momentos terríveis, onde os princípios eles estão sendo invertidos, onde a família está perdendo força, onde a palavra do Senhor está cada vez mais sendo ridicularizada na boca do ímpio. Mas não temas, nem desfaleça. Muitas das vezes eu e você estamos em prisões, estamos em privações, estamos em alguma situação que nos limita por causa dos nossos erros, por causa das nossas falhas. Só que eu quero te dizer uma coisa: certamente se eu e você nos posicionarmos, nós vamos ser perseguidos sim, por causa da causa do evangelho. Mas nobre é o motivo e a razão de ser perseguido por isso. Porque quando a coisa apertar, quando estiver perto da meia-noite, a hora mais densa e escura de trevas, as pessoas que estão junto contigo nesse cárcere vão reconhecer que Deus é na sua vida. E como? Através do louvor, da oração que sai dos seus lábios. E eles vão recorrer a ti e eles vão falar: pelo amor de Deus, ora por mim que eu sou pecador e eu sou indigno. E certamente você vai orar, o poder de Deus vai se manifestar. E assim como aquele carcereiro e a sua família foram salvos, essas famílias também serão para louvor e glória e honra do nome dele, porque tudo por ele, para ele e é por causa dele que nós estamos nessa causa. Lembre-se sempre, ninguém vence sozinho. Compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Que Deus te abençoe. Até o próximo vídeo.